Graça e paz, gente. Amém. O título da minha pregação, para vocês entenderem um pouco sobre o que eu vou falar, é Os Improváveis de Cristo, que marcaram sua geração. Esse tema eu vou falar que eu achei muito importante na minha vida, isso. Espero que seja a vida de vocês. Porque a gente fica, às vezes, olhando os grandes feitos na Bíblia através dos apóstolos, dos reis, que eram usados por Deus, a gente fala, eles eram muito power, assim, né? E de fato eles não eram. Eles eram pessoas imaturas, eles eram pessoas precipitadas ou impulsivas, eles não tinham piedade, eles eram pecadores igual nós, eles eram preconceituosos, sim, eles tinham preconceito, e também estáveis. Todos os homens da Bíblia eram imperfeitos. Nós somos imperfeitos. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, eu vou começar lá de trás. O primeiro homem que eu vou citar é Adão. O primeiro homem. Ele comeu do fruto proibido, ao invés de comer do fruto da árvore da vida. O que ele fez? Ele estava diante de Jesus e diante do pecado. Ele vai lá e come o pecado. Por que eu falei Jesus? Porque se a gente for olhar João 15, Jesus vai falar o seguinte: eu sou a videira verdadeira, a videira que traz vida, e a vida eterna. Então, eu vejo que ele estava diante de duas situações que a gente se depara, às vezes diante do pecado, diante de Cristo, e a gente escolhe o pecado. E isso é natural, a gente acaba fazendo isso. Abraão, o famoso pai da fé, né, que a gente chama ele. Ele, sem fé nenhuma, ele foi lá e fez filho em Agar, era escrava, porque ele quis dar uma ajudinha na ação de Deus. Depois, ainda que Sara morreu, porque Deus deu uma promessa para ele: eu vou ser pai de multidões, mas a minha esposa não pode ter filhos. Então Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus não é capaz de fazer filho em Sara. Ele vai lá, pega a escrava, faz filho. E depois que Sara morre, ainda faz filho de novo. Você vai ver, a origem dos muçulmanos começou de Midian, um outro filho de Abraão mais na frente, com os filhos de Ismael. Esses provavelmente deram origem aos muçulmanos. Olha o que Abraão fez. Por quê? Falta de fé, falta de confiar em Deus. Pequeno, grande Davi, né? Adulterou com a mulher de Urias. E depois mandou ele na linha de frente para morrer na guerra. Esse foi Davi. E Deus fala que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu de tudo que ele fez. Bom, fiz uma introduçãozinha para você de algumas pessoas do Antigo Testamento. Agora vamos abrir a Bíblia em João 21, versos 7 e 8. João 21, versículos 7 e 8. Amém? Amém. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram de barco. Vamos analisar. Jesus estava no mar, Pedro estava no mar com os outros discípulos, Jesus estava na terra. Olha como Pedro era precipitado e impulsivo. Ele viu Jesus, ele saiu nadando, e os outros foram de barco. Então, quando eu li isso aqui, eu dei risada. A gente age muitas vezes por impulso. Muitas vezes a gente age por impulso e faz coisas erradas.
Obrigado, irmão. Então, Pedro, ele fez isso. Ele viu Jesus lá na terra, ele estava com as roupas correndo e pulou na água. E os outros discípulos foram de barco. E esse Pedro era precipitado. Pedro não sabe o que quer. Abre aí a Bíblia em João 13. Eu vou ler a partir do 6. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Replicou Jesus: Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. A gente vê que aqui que Pedro, ele não sabia o que queria e de certa forma foi folgado. Eu vou lavar seus pés, então lava minha mão e minha cabeça também, Jesus. É isso que ele fez. Então, eu quero mostrar que eles eram falhos e continuaram falhos mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, o Espírito Santo habitar neles, e continuaram falhos. Para a gente ter essa paz que a gente falha. Pedro também cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Essa passagem está em João 18:10. Alguém pode ler? Simão Pedro disse que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Amém. Então, Pedro era impulsivo, ele não tinha piedade, podia dizer que ele era sangue nos olhos, né? Porque ele arrancou a espada e deu uma espadada no servo do sumo sacerdote, cortou a orelha dele. E ele também negou Jesus 3 vezes, né? Esse é o perfil de Pedro. Mas agora eu vou falar então um pouquinho do discípulo do amor. Esse cara tinha muito amor. João. João era preconceituoso. João, discípulo do amor, preconceituoso. Não aceitava que os outros fora de si expulsassem demônios. Abre a Bíblia em Marcos 9:38. Alguém pode ler? E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Amém. Você está vendo então que João ele foi muito preconceituoso, e um deles não eram cristãos. É só o nosso grupinho aqui que anda com Jesus que pode expulsar demônio, que pode curar, que pode fazer isso, pode fazer aquilo. O restante não. Esse era o discípulo do amor. Se tornou depois, né? E ele também, João, o discípulo do amor, era um homem totalmente sem piedade. Muito longe de se revelar homem calmo, paciente, sofredor e manso, era de caráter violento. Manifestou isso quando entrou numa vila de samaritanos para arrumar uma pousada para Jesus. Como recusaram a hospedagem, se indignou. Eu vou ler Lucas 9:54, se quiserem acompanhar. Então, eles foram procurando uma pousada para Jesus, porque eles estavam indo para Jerusalém. Aí ninguém quis dar pousada para Jesus, naquela vila dos samaritanos. E ele ficou indignado com isso.
do amor. Vendo isto, discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Esse foi o apóstolo João, o discípulo do amor. Ele não tinha piedade, ele era preconceituoso. Sabe, são pecados que às vezes a gente tem, às vezes a gente comete esses pecados. Eles também cometeram. E eu vejo que Jesus, ele pegou os piores para nos dar exemplo que a gente, no Espírito Santo, é capaz de fazer o que eles fizeram. Amém? Mas depois de uns 60 anos mais ou menos, quando ele vai escrever a sua primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês estão entendendo? Tipo assim, que depois de 60 anos, mas ele escreveu essa carta, mas ele já tinha se convertido bem antes, tinha mudado bem antes. Mas quando ele escreveu essa carta, ele está falando o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus. Mas lá atrás ele queria que as pessoas parassem de expulsar demônios. Ele queria que as pessoas, que Deus mandasse fogo do céu para que consumisse as pessoas, que as pessoas não arrumaram pousada para eles dormirem. Esse é o João. Vou falar agora de João Batista. Estou pegando só uns mais ou menos, só para ficar claro. João Batista, o cara que batizou Jesus. E a Bíblia ainda relata, Jesus fala que ele foi o maior dentre todos os homens nascidos de mulher. João Batista. Mateus 11, verso 2, 3 e 4. Amém? Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Ou seja, ele mandou os seus discípulos, que ele estava preso: por favor, eu não estou acreditando mais que aquele cara é o Messias, aquele que dizia o profeta Isaías, aquele que dizia o salmista. Será que esse é realmente quem está esperando, ou ele vai ter que esperar outro? João Batista, então, que batizou o próprio Jesus, ele não teve fé, porque a fé é um dom de Deus. A gente precisa estar em Deus para a gente ter a fé, precisa pedir mais fé para Ele. Então a gente vai olhar assim: João Batista, totalmente sem fé, desacreditado daquilo que ele anunciou, porque ele foi enviado para que abrisse ao Evangelho, para que começasse a pronunciar Jesus, a voz que clama no deserto, para anunciar Jesus, que quando encontrou com Jesus: eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, de amarrar suas sandálias. Então, depois ele duvidou. Às vezes, quando a gente tem um encontro com Cristo, passa-se alguns tempos e a gente começa a duvidar: será que Cristo existe? Será que Ele é real mesmo, ou foi só uma emoção? Tem emoção que conta também. Mas será que Ele realmente é real? Será que Cristo, Ele existe mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo indo na igreja, lendo a Bíblia, orando? Então, João Batista, um maior nascido de mulher, ele duvidou de Cristo. Por favor, vai conferir se ele é realmente o Messias. Aqui o Antigo Testamento todo fala: aquele que tira o pecado do mundo. Tomé andou com Jesus também 3 anos aí,
e precisou tocar em Jesus para acreditar que realmente Jesus tinha ressuscitado. Esse foi Tomé. O discípulo Felipe, além de ele não crer, ele ainda impôs sobre Jesus. João 14, verso 6. Amém? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora conheceis e o tenho visto. Disse-lhe Felipe: Olha, Senhor, mostra-me o teu Pai e isso nos basta. Sabe o que você está falando? Eu não estou acreditando. Mostra o seu Pai para mim, que a partir do momento que eu ver, eu vou acreditar. Meu Deus, né? Será que a gente nunca fez isso? Eles eram pessoas normais, com falta de fé, com problemas, imaturos, precipitados, pecadores. Então, a gente vai ver aqui que Felipe ele impôs, mostra o seu Pai. Você está falando que eu não quero saber. E isso basta. Esse foi o discípulo Felipe. Agora eu vou falar de Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Quem me mostrou essa passagem, que eu não tinha percebido sobre isso, foi o meu amigo da faculdade de Ediel. Repara nesses versículos, que estão tão distantes. Marcos 3, verso 21. Amém? Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Mas aqui não fala que é Maria, não fala que é os irmãos de Jesus, não fala nada. Fala os seus só, mas pode ser os seus amigos, não sua família. O verso 32 agora. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. A gente está vendo aqui que Maria, mãe de Jesus, aqui pôs ele no mundo, que recebeu a profecia do anjo, sacou o nome dele de Jesus, e isso e aquilo. Ela estava duvidando, falou: meu filho está fora de si. Os irmãos de Jesus, Jesus está fora de si. Ele está louco, está perdido. Sim, Maria, mãe de Jesus. Às vezes a gente acha, não, isso não vai acontecer comigo, não, isso está amarrado, mas às vezes pode acontecer com a gente. Então, a gente fica olhando assim, os grandes discípulos, a gente fica olhando aqui a própria mãe de Jesus, duvidando realmente dele, fala: ele está fora de si, ele está loucão, vão prender ele, vai para casa. E eu nem vou citar o apóstolo Paulo, né, porque ele foi o número 1 dos pecadores, como ele mesmo disse, então esse eu vou passar muito tempo falando dele aqui. Então, gente, por que eu estou mostrando defeitos, pecados dessas pessoas que andaram com Cristo? Que eles não tinham piedade nenhuma, mandaram descer fogo do céu, que eles eram precipitados, pulou do barco, estão nadando enquanto os outros foram de barco. Eles eram imaturos, pecadores, preconceituosos. Por quê? Porque nós somos também. Sabe, isso é uma realidade, nós somos pecadores. Nós precisamos
realmente está em Cristo Jesus, porque ele fala, sem mim nada vocês fazer. Amém. Porque senão, se a gente não estiver realmente em Cristo Jesus, a gente vai ser só um improvável. Mas eles foram improváveis, estavam em Cristo Jesus, porque daí marcaram essa geração. Aleluia. Minha boca está secando aqui. Então, gente, eu quero que vocês entendam que eles não são superiores a nós. Eles não são super-heróis, eles não são nada a mais que nós. Eles afirmam que eles eram totalmente inferiores a nós. Eles tinham dificuldade para falar, tinham dificuldade para ler ou para escrever. Pedro era um simples pecador. Moisés, as pessoas vão dizer que ele era gago. Então, esses são os improváveis, são totalmente improváveis, porque a sociedade não dá nada para eles. Às vezes a sociedade não dá nada para a gente. Mas se nós queremos marcar essa geração, que é o tema que a gente está estudando, a gente precisa estar em Cristo. Porque a partir do momento que a gente adora Ele, é uma consequência, a gente começa a ganhar vidas. Porque ganhar vidas é adorar a Deus. E eu falo que ele era um dos piores pecadores, mas pecadores arrependidos. Essa é a diferença. Davi, ele foi, para mim, olhando assim, tipo, um dos piores pecadores. Ele, o apóstolo Paulo, que se contentou com a morte de Estevão. Só que eles se arrependeram disso. Ainda, o apóstolo Paulo foi que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Olha a diferença do arrependimento que eles tinham. Então, a gente precisa estar em Cristo. Eles não são super-heróis. Não tem poderes nas mãos dele. Mas eles curavam, eles tinham o Espírito Santo. Eles pregavam e a multidão se convertia porque eles estavam na direção do Espírito Santo. Eu vi uma coisa que o Léo falou, achei bem interessante, que ele estava com medo de pregar para a mãe dele, que tem uma outra religião. Léo, eu vou falar isso para você que isso é normal. Os apóstolos também tinham medo. Confere aí Atos 4, versículo, eu acho que é o 29. Eles também não tinham coragem para pregar. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Eles estavam sendo ameaçados, eles estavam com medo. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Léo, você está igualzinho aos apóstolos, estava com medo de pregar. Eu também tenho esse medo de pregar, às vezes, para o meu pai. Isso é normal. Mas a gente tem que pedir em Cristo, para que Cristo nos dê coragem, para que Cristo nos fortaleça e nos dê autoridade, que a gente vai falar, seja Ele falando. Então, eles tinham medo de pregar o Evangelho. Eles chegavam na porta da cidade, eu vou ter que entrar aqui, mas eles vão me matar, eles vão me perseguir, eles vão fazer isso, e agora? Eles ajoelhavam e oravam, Deus, nos dá coragem, Senhor. Eu não vou entrar ali sozinho. Se o Senhor não me encorajar, eu não vou pregar. Eu vou sair correndo. Dá-nos coragem para pregar o Evangelho. Então, se a gente quer marcar a geração, a gente precisa ter coragem. Coragem que Cristo nos dá. Vamos pedir coragem para Cristo para que a gente consiga marcar essa geração. Precisamos pedir para que o Espírito Santo nos perdoe, nos faça sal e luz. Ele vai falar, porque sem mim nada se poderia fazer. A gente tem uma visão do sal, né, muito do século XXI, né, que tem geladeira hoje, né. Só que sal que eu estava falando naquela época era o sal que para totalmente a putrefação. Quando o sal chega, a
carne ela para de apodrecer. Porque eles usavam sal para conservar a carne. Então, nós, que somos sal, chegamos diante de algum lugar, alguma situação, corrupção, blasfêmia, o que quer que seja, aquilo tem que parar. Porque nós somos sal, nós somos luz. Mas sim, o sal também dá um gostinho na vida das pessoas que não conhecem a Cristo. Então, a gente precisa, quando a gente chegar diante de algum lugar, que a gente seja sal. Que todo aquele problema, corrupção, prostituição, tudo que aconteça, pare. E Cristo está falando, talvez vocês sejam sal. Não, vocês são sal. Podem ir sem medo. Se tiver medo, pede para mim que eu vou te encorajar. Mas pregue o Evangelho. Vá. Ele só fala para você, vá. O resto eu faço. Abre a boca que eu falo. Seja sal. Não importa, se você é sal, vai. Acabe com toda aquela podridão. Isso tem que parar com a partir do momento que você chega. No Antigo Testamento fala assim, para Abraão, onde você colocar a planta dos vossos pés, serão seus. O sal, onde você colocar a planta dos vossos pés, acaba. Porque você é sal, você é luz, está cheio do Espírito Santo. E maior que está em você, que é o Espírito Santo, é o que está no mundo. Então, sem medo, sem medo. Jesus vai falar o seguinte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por que ter medo? Por que ter medo? Se ele está dizendo isso. E sabemos também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todos isso. É só para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, sabe, se a gente realmente quer marcar essa geração, se a gente realmente quer adorar a Deus, porque eu vejo, tipo assim, não só evangelizar, não só fazer discípulo, mas tudo isso que eu estou falando é uma forma de adorar a Deus. Sabe, ser verdadeiro adorador. Porque quando você é verdadeiro adorador, você está em comunhão direta com o Pai, e a partir dali, se é uma pessoa necessitada, você ajuda, abençoa, você prega. Se vê alguém com dúvida, você pula. Se vê alguém com problema, você cuida. Se você for lavar o banheiro da igreja, você lava com o maior prazer, porque é para a glória de Deus. Às vezes a gente fica escolhendo um cargo, fica escolhendo alguma coisa, não. Quer com mais, quer ver mais, sai tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo é para a glória de Deus. Quando você é um verdadeiro adorador, você marca a geração. Pelo contrário, você não vai marcar. Então, gente, eu só queria falar para vocês o seguinte, que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, aqueles que amam a Deus. Sabe, não tem medo. Se tiver medo, ora, peça para mim, que eu vou te encorajar. Eu vou encorajar. É normal, você vai sentir medo. É normal, você vai escolher o pecado do que escolher a árvore da vida, a videira verdadeira. Sabe, mas quando a gente está em Cristo, as coisas velhas não têm mais prazer nenhum na nossa vida. Elas passaram, a gente começa a amar a Cristo, viver Cristo, e quanto mais Ele nos ama, mais a gente ama Ele. Isso é fato. Então, a gente precisa pedir para Deus fé, que eles não tinham fé aqui. Pedir para Deus que a gente tenha um coração puro, para que a gente tenha os frutos do Espírito Santo, que é paz, bondade, amor, benignidade. Não lembro todos agora. Vamos ler então? Gálatas 5, verso 22. Alguém pode ler para mim uma versão atualizada? É o 22 mesmo? 22? Pode ler tudo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Não os frutos do Felipe, os frutos do Cunha, os frutos do pastor Marquinhos. Não, esses são os frutos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente pode realmente produzir esses frutos. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Mas sim, a gente vai ter medo às vezes. A gente não vai ter coragem de pregar. Às vezes a gente não vai ter confiança. A gente vai desacreditar de Cristo. A gente vai ser precipitado, vai pular no mar, vai sair nadando enquanto todos vão de barco. Sabe? Então, isso é normal. Deus, sabe por que Deus usou pecadores com todos esses problemas e defeitos? Porque não tem outro tipo de gente. Ele ia usar quem se usasse os pecadores? Eu não conheço nenhum cara que não pecou. Então, é esses que Deus usa. Porque só tem esse tipo de gente. Não tem outro. Só para descobrir, né, pastor? De Marte, né? De uma galáxia distante. Então, não tem outro tipo de gente. Mesmo Adão, sem contaminação nenhuma pelo pecado. Mas ele não conhecia. Não, ele conhecia de saber o que era certo e errado. Ele não conhecia de experimentar. Ele conhecia o que era certo e errado. Deus fez ele perfeito. Ele não conhecia de experimentar. Não conhecia o gosto do pecado. E ele mesmo, não tendo influência nenhuma com isso, ele pecou. Imagine nós que já nascemos pecadores. Então, uma grande questão aí. A gente até entende que a gente é pecador. Não, eu entendo, eu sou pecador. Mas a gente não entende que a gente nasceu pecador. Tem uma diferença, se você já nasceu pecador, você vai pecar. Por causa disso, não pecaremos. Paulo vai falar o seguinte, acho que é Romanos 6, verso 15. Pode ler, Cunha, bem alto, sua voz é bem alta. É o 15 mesmo? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum a gente tem que pecar só porque a gente entende que a gente é pecador, que a gente não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça, porque Cristo perdoa. Não. De modo nenhum pecaremos. O pecado, uma consequência acontece. Pequei. E um detalhe que Adão, ele cometeu 3 pecados que atrapalharam toda a sua vida. O primeiro pecado, ele desobedeceu a Deus. O segundo, ele se escondeu. E o terceiro, ele não aceitou que ele errou. Sabe, aí que está o problema. A gente vai pecar, mas quando a gente pecar, a gente não se esconde de Deus. A gente não se esconde de Deus. A gente não coloca a culpa nas coisas. Eu pequei porque foi culpa do João, foi culpa da Maria. Então, quando a gente realmente pecar, não se esconda da presença de Deus. Deus, ele sabe que você é pecador. Não se esconda, pelo amor de Deus. Não se esconda atrás da moita. Vai diante de Deus, de Cristo, porque Ele é misericordioso em perdoar. Se Ele manda o próprio homem, Pedro, perdoar 70 vezes 7, quem dirá Ele que é Deus? Então, gente, a gente precisa entender isso para a gente marcar a nossa geração, que a gente é pecador, mas que Deus perdoa. Por causa disso pecaremos? Não, de modo nenhum. Então, a gente precisa entender isso. E assumir os nossos pecados diante de Deus. Adão não assumiu o seu pecado diante de Deus. Adão simplesmente falou assim, não, Deus, a culpa é sua porque a mulher que você me deu fez pecar. E Deus queria falar, não, Deus, eu realmente errei, me perdoa, a culpa é só minha, não tem culpa mais de ninguém. Sabe, a gente precisa se
posicionar diferente. Porque a grande diferença dessas pessoas que eu mostrei aqui, de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de todos os outros, é que eles se posicionaram de maneira diferente. Porque tem os improváveis de Cristo, que se posicionam em Cristo, e os improváveis, e não vai ser sempre improvável, porque se posiciona diante das suas razões, sabedoria. Não, eu pequei porque eu escorreguei e falei um palavrão ali. Mas a culpa foi do chão, alguém que deixou a casca de banana no chão. A gente sempre tem um culpado. A gente sempre tem alguém para culpar. E Deus não quer que você culpe ninguém, quer que você se culpe e peça perdão, que a partir daí você é perdoado. Enquanto você não reconhecer, você não é perdoado. Então, eu queria que vocês fizessem isso. Não fujam da presença de Deus. Porque quando a gente peca, a gente se sente tão sujo, tão impuro, que a gente foge da presença de Deus. Aí passou alguns dias e já aquele gostinho do pecado saiu, agora eu estou bom para poder ir na presença de Deus. Sabe, a gente quer se justificar dos nossos pecados. Não, agora eu pequei, agora eu vou orar agora 3 vezes por dia porque eu pequei. Agora eu vou ler a Bíblia, eu vou sair na rua, vou pregar, eu vou... Não, Deus não quer isso. Primeiramente, reconheça e peça perdão. A partir daí, você vai e faz tudo isso. Porque a gente tem aquele hábito que vem muito do catolicismo na nossa vida, que é o quê? A gente pecou, eu vou pagar a promessa. A gente pecou, eu vou me sacrificar. Eu vou cortar chocolate agora, eu vou cortar isso. Não, vai em Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Amém. E Ele vai perdoar. Olha o pecado de todos esses. Sabe, Davi, homem segundo o coração de Deus, que matou, Deus perdoou. A morte de Urias estava na mão de Davi e Deus perdoou. Sabe, quer ser um homem segundo o coração de Deus? Vai até Deus totalmente quebrantado, arrependido de ser pecador. Amém? Amém. Eu queria ler agora para encerrar Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, que é a oração do Pai Nosso. Amém? Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto, só isso. Por que eu li só esse pedacinho? Não é para a gente orar com nenhum Pai Nosso, a gente pode orar sim, entendendo. Mas eu queria ver essa parte aqui, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a gente acha que se a gente se posicionar de uma forma diferente aqui, a vontade de Deus vai mudar no céu. E a vontade dele vai vir para cá. Não. É uma vontade só. No céu e na terra. É a vontade de Deus. Vem de lá para cá. Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus está acontecendo. E não tem separação mais de terra e céu. Por que não tem separação de terra e céu? Porque Jesus, Ele morreu, rasgou o véu, Ele é o caminho que liga a Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero encorajar vocês o seguinte, que a partir do momento que teu Espírito está diante do trono da glória de Deus, Deus está aqui com você, em você e está aqui. Amém. Por que ter medo? Sabe? Então, a partir do momento que teu Espírito está diante do trono da glória de Deus, Deus está em você. Por que ter medo? Olha que luxo que a gente tem. Jesus rasgou o véu, nos deu livre acesso. A vontade de Deus acontece. Você acha que alguém aqui pode mudar o futuro, mudar a vontade de Deus? Jonas tentou fazer isso. Pregar para Nínive, aquele povo lá que nem é judeu, tudo pecador, isso e aquilo, eu não vou não. Pegou o barco e do contrário. Deus, é a vontade de Deus. Então, gente, a vontade de Deus
no céu e na terra é uma vontade só. O que Deus determina lá acontece aqui. Sabe? Então eu quero falar para você o seguinte: adore a Deus, porque o teu Espírito está diante do trono da glória, está diante de Deus, e Deus habita em você porque você é templo do Espírito Santo. Meu, que perfeito! Quando eu entendi isso, eu falei, agora eu vou orar mais porque eu entendi isso. Então todas as coisas que eu fizer, Deus vai estar me olhando, Ele vai estar sentadão no trono. Ele e Jesus, eu estou de frente com eles. Então eu preciso me santificar melhor. Ele habita em mim. Por que ter medo? Maior que está em mim do que está no mundo. Vão, pregue o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Faça discípulos. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, eu quero encorajar vocês. Vocês são pecadores, assim como eles, e eu também sou mais que vocês, pode ter certeza disso. Mas Cristo está conosco. Cristo, Ele tem poder para salvar, para perdoar. Então é Ele que faz todas as coisas. Só pregue. Amém. Se a pessoa aceitar Cristo ou não aceitar Cristo, não cabe a você, isso cabe ao Espírito Santo. Apenas pregue com fé, porque Ele habita em você. Você está diante do trono da glória. Nada de mal vai te acontecer. Às vezes acontece algum mal na nossa vida, a gente acha, não, Deus não está comigo. Muito pelo contrário, Deus esteve com Jó todo o tempo que ele foi tentado. Eu vi um sermão de Charles Spurgeon, ele falou o seguinte, que o próprio Deus, a gente é como se fosse aquele barco, a vela, sabe, que só anda com o vento. Porque se não tiver vento, não tiver tempestade, não tiver tribulação, o navio vai ficar parado, o barco vai ficar parado. Então Deus, Ele vai tirando a gente dos bancos de areia e vai desviando a gente uma hora a gente está para cá, uma hora a gente está para lá, para que a gente chegue até o objetivo final. Então, não tenha medo. Pregue o Evangelho. Marque sua geração. Arrependa dos seus pecados. Amém? Amém.